Olá a todos, boa tarde. Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre controle de custos para operações de day trade. Então, vou explicar um pouco sobre fator de lucro, o que é, sua importância, drawdown, e os custos operacionais aí que estão, os custos envolvidos, nas operações de day trade, tá? Porque me chama muita atenção, quando você vê na internet algumas boletas de valores bem expressivos, né? 5 mil reais no dia, 10 mil reais, até mesmo R$ 1.000 no dia, né? Por que não? Porém, quando você traz esse número, calculando todos os custos operacionais envolvidos, você percebe que o número cai violentamente, tá? Então, às vezes o trader teve um lucro bruto de R$ 1.000, só que quando você deduz todos os impostos e taxas, esses impostos que eu digo são essas taxas, taxa de registro, emolumentos, taxa de corretagem, ISS, tá? E se o trader ainda terminar no lucro no final do mês, 20% de imposto de renda, que é o percentual que incide para operações de day trade, tá? Então, quando você traz isso para a realidade, incluindo todos os custos, as despesas, o número cai violentamente. Às vezes a pessoa mostra um lucro bruto de R$ 1.000 e terminou o dia no prejuízo, Por quê? Fez muitos trades para ter aquilo, girou muito contrato, corrigindo muito a sua operação e acabou saindo no prejuízo, Então, hoje, você precisa analisar muito bem antes de fazer day trade de dólar, por exemplo. Tá? Não adianta colocar na cabeça que com 2 contratos eu vou ganhar muito dinheiro. Não, você vai aprender. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Os custos operacionais são muito altos, tá? Para você operar dólar. Para você operar índice, são menores. Então você consegue sim ter uma rentabilidade um pouco melhor, tá? Então só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Se eu fizer 100 operações em dólar, tá? Com 2 contratos, com uma taxa de corretagem de 8 centavos, eu pagaria R$ 228, tá? Se eu fizesse essas mesmas 100 operações, só que fosse índice, eu pagaria R$ 80, tá? Por quê? Porque a taxa de registro é menor no caso do índice, tá? Então, não são taxa de registro, emolumentos, não são taxas, tá? Que depende de corretora para corretora, não, são taxas direto da B3. Ok? Então isso não vai mudar você indo de uma corretora para outra. Ó. Se eu zerar a corretagem aqui no índice, eu economizaria quanto? R$ 16, por exemplo. Então não é isso, tá? Que é o impacto maior. Então, lembre-se disso. Então, tenha muito cuidado, antes de escolher o ativo, porque saiba que operar dólar com 2 contratinhos você sempre vai pagar muito caro. Você vai ter que ter operações muito mais alongadas, tá, para compensar. Então, não vale a pena, por exemplo, você operar com 2 para ficar buscando operações de 2 pontos, 1 ponto. Não. No médio e longo prazo não se sustenta. Por quê? Mesmo em operações de loss, de prejuízo, você tem que pagar todas essas despesas. Todas, taxa de registro, emolumentos, corretagem, ISS, tudo você paga, mesmo tomando prejuízo. Então, vamos supor, você terminou o dia com um loss, tá? Você fez ali 5 trades no dia, tá? No índice, com 2 contratos. E terminou o dia com R$ 100 de prejuízo. Você vai terminar o dia com uma perda, de R$ 104, tá? Agora, se você terminasse com R$ 100 de lucro, você vai terminar com um lucro de R$ 76. Ué, mas como assim? É porque nesse caso aqui eu já deduzi 20% de imposto de renda, tá? Só que ele não é diário, Então eu vou até tirar esse custo, tá? De 20%. Vamos deixar o valor real aqui, tá? Como se fosse diário. Olha só, R$ 96. Foi deduzido justamente, os R$ 4 que você teve de custo operacional, ó. Quanto você teve de custo operacional? R$ 4. Tendo um lucro de 100, você lucrou 96. Tendo um prejuízo de 100, você perdeu 104. Você viu que você teve que pagar os R$ 4 mesmo no prejuízo? É isso que acontece, tá? Então tem que tomar muito cuidado em operações muito curtas, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que você faça 100 trades no mês, tá? Um mês com 20 dias úteis, então seria 5 trades por dia, tá? 100 trades no mês, ok? Você ganhou em 50 trades e perdeu em 50 trades, tá? Então, qual é o seu fator de lucro?
é 50 para 50. 1. Né? Então, seu fator de lucro aqui seria 1. Tá? Qual foi o seu lucro efetivo? Nenhum. Por quê? Você ganhou e devolveu tudo que você ganhou, certo? Nesse mês eu operei com 4 contratos, todo mês. E minha corretagem de 8 centavos. Beleza, você terminou o mês no 0 a 0? Não, você terminou o mês no prejuízo de R$ 160. Por quê? Você pagou por todas as operações que você fez. É óbvio, tá? Isso é óbvio, você pagaria por todas as operações. Então, quanto eu teria que ganhar para compensar, para eu sair no lucro nessas operações? R$ 161. Por quê? Você pagaria os R$ 160 que você gastou nessas operações. Tá? Então você sempre tem que ter, não sei se vocês já ouviram falar, né, já viram vídeos, as pessoas falam assim, tô passando calor nessa operação, né, quando o trade vem contra e a pessoa já saiu ali do operacional da pessoa, né, da região que a pessoa, na verdade até pode estar na região, porém está tendo muita força vendedora e o cara está comprador ali, não tem escora, tal. Daí a pessoa pensa assim, bom, tá vindo contra, tô passando calor porque vou esperar voltar, vou pôr o meu stop para pagar as taxas. Por que, que a pessoa faz isso? Porque ela sair no 0 a 0 é como se ela estivesse saindo no loss, porque ela vai pagar taxa se ela colocar no 0 a 0. E se ela coloca com meio ponto, no caso do dólar, as taxas você pagou. Você saiu realmente no 0 a 0, às vezes até com algum lucrinho de centavos ou poucos reais, né? Mas isso é para prevenir justamente esse custo aqui que você acaba tendo. Tá? Então vamos supor, se para cada loss que você tomasse, você tentasse minimizar as taxas. Um exemplo, eu vou tomar um loss aqui, bom, vou minimizar essa taxa, vou subir um pouco o meu ponto de loss. Para não ficar assim, por exemplo, o meu gain é de 5 pontos e o meu loss é de 5. Não, faz um gain de 5 para um loss de 4 pontos, de 4,5, um exemplo. Por quê? Essa diferença é justamente as taxas, né, que você acaba acumulando. Então você teria 20, vamos supor, 10 trades com gain de 5 pontos e 10 trades com loss de 4 pontos. Você terminaria um mês com um saldo de 10 pontos, por exemplo. E esse saldo te ajudaria em pagar essas taxas. Né? Então, vamos supor, se você fizesse isso, você terminaria o mês com quanto? Com 1 ponto vezes 10. Então, 10 pontos. Operando com 4 contratos, seria R$ 400, certo? Então, você terminaria um mês com um lucro de R$ 240. Tá? Seria isso que aconteceria. Por quê? Lembrando que foi 1 para 1. Tá? Então, você fez a mesma quantidade de gains, a mesma quantidade de loss. A diferença é que você acabou deduzindo todas as taxas, né? Você acabou descontando as taxas nos seus trades do dia a dia mesmo. Tá? Então, no final, você acabou não saindo no prejuízo, porque o seu loss era menor do que o seu gain. Tá? Então, o fator de lucro é nada mais nada menos do que isso, é quantas operações vencedoras versus as perdedoras. Então, se você fez 100 trades no mês, acertou 70 e errou 30, teu fator de lucro é de 2,33. Tá? Isso é o fator de lucro. Tá? Então, o fator de lucro negativo, 0,42, significa que você mais erra do que acerta. Tá? É isso que acontece. E o que seria o drawdown? O drawdown nada mais é do que, por exemplo, vocês também já devem ter visto na internet aquelas pessoas que têm um gain, tá ganhando muito, de repente cai, toma um loss, depois volta a subir, cai, né? Essa queda é o chamado drawdown. Quantos por cento, por exemplo, você tinha R$ 1.000, foi para 1.500, ele voltou para R$ 1.000. Quantos por cento esses R$ 500 representa nos 1.500 que você tinha? Né? 33%. Beleza. Esse é o teu drawdown máximo nas operações. Tá? Então, isso você tem que sempre, se possível, né, fazer esse cálculo sobre o seu operacional para saber quanto você se expõe. Né? Então, a cada quantas operações que eu ganho eu perco. E se eu perder, qual é o meu histórico de drawdown? Tem um drawdown muito alto? Né? Então, isso é muito importante. Tá? Então, espero ter deixado muito claro aqui para vocês.
tá? Como fazer esses cálculos. Essa planilha é muito simples de preencher, tá? Você só preenche aqui o capital inicial, vamos supor. Preenchendo o capital inicial, ele vai trazer para você o lucro líquido previsto, o lucro líquido ao mês, tá? Ele sempre é trimestral, tá? Esse cálculo aqui que eu fiz é trimestral. Então, um exemplo, investi 1.500, fiz 100 trades, esse foi meu drawdown, tive um lucro de 400. Meu fator de lucro é 1.5, por exemplo. Corretagem é essa, operei com 2 minis, tá? Tive um custo de R$80, meu lucro líquido previsto é de 320. Então, eu tive um lucro de 21% sobre o meu capital, que corresponde a 7,11 em 3 meses. Tá? Então, seria isso. Espero que tenha ajudado. Essa planilha vai estar disponível no meu site, o link está na descrição do vídeo. Muito obrigado.